Graça e paz, amados. Reflitamos aqui no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, mas você pode ler do 1 até o 17, para poder ampliar mais a sua leitura. Nos diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nos envergonhamos do evangelho? Deixamos de crer na eficácia da palavra na vida das pessoas? Não podemos nos envergonhar, porque ele é o mesmo. Conta essa história, né, de Peter V. Davison, em seu livro The Priority of Christ God. Conhecer a Deus, uma prioridade. Ele relata sobre a vida de Hamad. Ele fazia parte de uma gangue de forasteiros que assaltavam as casas. E ao entrar numa casa, ele pega um livro de capa preta, de folhas fininhas, que dava muito bem para ele enrolar os cigarros dele. E na prisão, ele pega esse livro e noite após noite, né, dia após dia, ele vai arrancando as folhas e vai fazendo os cigarrinhos dele. Mas teve uma hora que ele percebeu que ali tinha palavras do idioma dele e ele começou a ler esse livro. Um belo dia, ele ajoelhou-se no chão, pediu que o Senhor o perdoasse. Olha só que maravilha, né? Para espanto dos policiais, ele confessou os pecados dele, tá? E levou muitas outras pessoas a Jesus. Viu como a palavra de Deus é eficaz? Nós não sabemos quando nem como ela chegará até as pessoas, mas cabe a nós falar a palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo. Falar, porque a palavra tem poder. E nós não sabemos o tempo que ela chegará a tal pessoa. Eu sempre me recordo do testemunho de um dos alunos lá da clínica que eu fui voluntária, clínica de dependentes químicos, que ele disse que ele sempre que chegava lá para triagem, né, ele via a verdade vos libertará. Ele olhava sempre, várias vezes, várias internações, mas chegou um belo dia que ele olhou e leu aquilo, e aquilo deu um estalo na cabeça dele. E a partir daquele dia, a internação dele foi diferente. E ele realmente se recuperou. Glória a Deus, né? Pela grandiosidade da palavra de Deus. Por isso, nos alimentarmos diariamente com a palavra de Deus. Buscarmos na palavra de Deus o nosso refúgio, a nossa força. Porque a palavra ela é viva, ela tem poder. E ela nos leva a conhecer mais do nosso Salvador, daquele que nos fez, que nos deu a vida e que a mantém, né? E depois que passar aqui essa dimensão, ele também estará conosco na eternidade, que será linda, perfeita, maravilhosa. Então nós podemos pensar nisso, refletir seriamente e valorizarmos mais a palavra. O Espírito Santo ali presente com Hamad usou o poder transformador da palavra para transformar aquela vida, para fazer a renovação de mente nele. Porque Deus é misericordioso. Não podemos nos esconder dele em lugar nenhum. A religião pode reformar, né? Mas o poder do evangelho, só o poder do evangelho transforma. Dá uma outra forma, né? A nossa mente com as fortalezas nela presentes. Porque cada um tem uma história. Cada um, às vezes as pessoas têm a Bíblia, né, a fé como herança dos pais e não como uma experiência própria que ela teve. Ela foi à igreja porque os pais iam, levavam, mas por obediência. Aí nós vemos alguns jovens, quando chega a certa idade, ó, cai fora. Então é necessário, não são todos, é claro, é necessário que se tenha uma experiência radical com Deus. Sabe, que chegue-se a Deus com a própria mente, com o pensar dele. E havemos de ter cuidado realmente de não querermos impor, mas muito mais, 99,9 vezes mais pelo nosso testemunho. O nosso testemunho fala muito mais do que as nossas palavras. Mesmo porque que se falarmos e não testemunharmos, será um efeito negativo, será pior do que se não falássemos nada, não fizéssemos nada. Muitos jovens, né? Muitas pessoas
até deixam a igreja por causa do exemplo negativo. Talvez os pais não estejam tendo noção das feridas interiores que tem. Eu venho falando muito nas minhas reflexões com vocês sobre a questão emocional, a questão da alma, é onde reside ali nossa vontade, os nossos pensamentos, as nossas memórias, e às vezes, não poucas, as feridas não tratadas, as rejeições, que são uma ferramenta muito poderosa na mão do inimigo, fazem com que percamos a nossa identidade, nós ficamos sem entender, na verdade, quem nós somos. Nós ouvimos falar de Cristo, do poder da cruz, da salvação, mas parece que isso tudo é muito confuso, porque a nossa inteligência emocional, aquilo que dá sentido à nossa vida, tá ali coberto pelas feridas, sabe? E às vezes a ferida até torna aquela parte do corpo cauterizada. Estou usando uma linguagem, né, analógica. Mas o poder de Deus é suficiente para trazer a transformação, para modificar isso. Mas precisamos primeiramente sair da negação, admitir, né? Não achar porque nós vamos à igreja, que nós lemos a Bíblia, que nós cumprimos todas as liturgias, que nós estamos salvos, que nós somos perfeitos. Precisamos realmente estar fazendo essa autoavaliação, essa vigilância, em contato direto com o Espírito Santo, que só Ele pode nos revelar aonde ainda há dores, aonde essas dores trazem um embaraço para nós, de forma que nós não conseguimos romper em fé. A nossa vida fica limitada. Ficamos mornos. Ficamos ali parados. Num patamar, não avançamos. E às vezes até regredimos. Porque com o passar do tempo, com novas experiências, com novas frustrações, expectativas, né, não realizadas, e as coisas pioram. Então o nosso corpo ele pode envelhecer, mas a nossa mente, o nosso crescimento espiritual, emocional, ele precisa ser constante. Precisamos estar abertos ao aprendizado, aquilo que Deus está sempre encaminhando para nós, sabe? Hoje em dia, mais do que nunca, as redes sociais, sabe? A comunicação, tem pregações maravilhosas, né? Essa é uma. Em nome de Jesus, ele ajuda a transformar, a fazer desse canal aqui um canal para que haja salvação de vidas. Porque na minha força não existe nada. Eu sou totalmente dependente de Deus. Ele que é capaz. Ele. Mas nós precisamos abrir a boca, permitirmos ser canais, ouvir a voz de Deus e atendermos. Se Deus manda falar, sabe? Se nós sentimos aquela convicção de, às vezes, uma pessoa que a gente nem conhece, mas nós temos a oportunidade de sorrir, ali nós já vamos mostrar que tem algo diferente em nós. Ali já vamos... É uma comunicação de amor. E as comunicações de amor, elas são poderosas. As pessoas se questionam, por que aquela pessoa sorri para mim? Eu me sinto tão mal, eu me sinto tão desprezível. E quando nós sorrimos para a pessoa, a leitura que ela faz, ela tem algo de especial que nos faz querer sorrir, apreciá-la. É como se estivéssemos fazendo um elogio, sabe? Ao passo que se passamos assim, indiferentes às pessoas, às vezes nem damos um bom dia, nem olhamos, às vezes estamos com a cara ali enfiada no celular, não é assim? Esquecemos. Ou então, é normal as pessoas estarem umas do lado das outras, cada um vivendo a sua vida. Às vezes até dá o bom dia, às vezes eu percebo isso. Parece que as pessoas se sentem, às vezes, agredidas, invadidas. E eu fico observando, meu Deus, esse aí cauterizou, esse aí esfriou geral. É o mundo dele. O outro ser humano não faz parte da criação de Deus. É como uma pedra, é como uma coisa qualquer. E é muito triste a gente observar isso. Eu, pelo menos, fico muito triste. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele tem um plano de salvação para cada um. Então, não nos esqueçamos de que a palavra é viva. Que ela, né? Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
poder de salvação, salvar, resgatar, levar a vida eterna, levar a uma vida abundante, em nome de Jesus. Oremos? Deus amado, querido, nosso Pai eterno, sabedor de todas as coisas, conhecedor de todos os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos anseios. Eis-nos aqui na manhã deste dia, orando, Deus, clamando pela Tua presença, pela Tua direção, ó Deus. Te agradecendo também porque o Senhor tem estado conosco, suprido todas as nossas necessidades, nos provendo, Pai, de tudo que necessitamos, principalmente, ó Deus, do desejo de Te buscar, Te louvar, Te adorar, Te bendizer, ó Deus, porque só Tu és santo. Continua conosco, ó Deus, e que essa palavra, Deus, possa, Deus, ser avivada pelo poder que há no Teu Santo Espírito, naquele que a ouve, ó Deus. Sela os ouvidos espirituais, as mentes, ó Pai, o entendimento, para que Satanás não roube a palavra, Senhor. É a oração que eu te faço, te louvo e te agradeço na manhã deste dia, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Meu amado, querido ouvinte, nós fazemos parte desse exército do Senhor. Então eu te peço, curta, dá lá sua curtida, porque é muito importante. Faça o seu comentário também. Amém. Se você crê, diga amém. Tomo posse. Todas as palavras faladas e escritas têm um poder tremendo no mundo espiritual. Deus deu esse poder à palavra. Então curta lá, dê o seu amém. Tomo posse. Deus seja louvado, sabe? Isso tudo é muito importante, isso tudo é vida, é exercício de fé. Compartilhe. Aquela primeira pessoa que Deus colocar na sua mente, não queira entender por quê. Porque para as coisas de Deus nós não temos uma explicação racional, nós apenas agimos, sabe? Compartilhe. Aqueles que vierem à sua mente, tá bom? E se não é inscrito no canal, se inscreva. Porque assim estaremos impulsionando esse vídeo a alcançarem vidas, a palavra de Deus a alcançarem pessoas. Sabe que tem pessoas neste momento que desistiram de tudo, que estão pensando seriamente em tirar a própria vida, que não tem mais esperança? E essa palavra pode ser a salvação, pode ser a corda para salvá-la, para segurar e voltar à tona. Então façamos a nossa parte, em nome de Jesus. Um grande abraço. Gratidão.